pastor da igreja cristã, que já fora excluído, mas continuou rebelando, convidou um grupo de pastores de outro campo, Mauá, São Paulo, para lutar em sua defesa, afastou-se do cargo por uns dias e colocou em seu lugar o pastor Walter, aquele da segunda profecia. Este, por sugestão do pastor afastado, esquecido já daquilo que o Senhor usara a ele próprio para me transmitir pela segunda profecia, decidiu excluir-me durante uma reunião da escola dominical, juntamente com mais 8 irmãos que colaboraram intensamente comigo, para que nós não mais tivéssemos o direito à palavra dentro da igreja. O pastor Walter, ainda tomando depois disto uma atitude realmente estranha, pediu uma bacia com água e uma toalha e, tomando a mesma atitude de Pôncio Pilatos, disse: neste momento eu lavo as minhas mãos da atitude que estou tomando. Foi realizada no Rio de Janeiro uma reunião extraordinária da Convenção Geral, dirigida pelo então presidente pastor Alcibiades Pereira de Vasconcelos, na qual a decisão foi tomada depois de poucas palavras e muita oração, na qual a voz de Deus foi ouvida dizendo: meus servos, eu resolverei todos os problemas da igreja de São José dos Campos, e o pastor que colocarei naquela cidade e que está aqui presente, ao chegar lá na primeira reunião, deverá colocar em comunhão o meu servo Valdecir e os meus 8 servos que foram excluídos com ele, como se nunca tivessem sido excluídos. Quanto ao pastor rebelde e o outro pastor seu filho, os quais estão excluídos da minha igreja, permaneçam nessa situação até que se arrependam. O pastor José Wellington, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, é testemunha deste fato. Assim foi feito. O pastor que o Senhor mandou que ficasse excluído juntamente com seu pai foi o pastor Jabes de Alencar. Os dois nunca mais se arrependeram, nem pediram perdão. Toda a família do pastor foi aconselhada pelo prefeito a abandonar a cidade, o que foi feito, e ainda criaram para si um ministério pentecostal denominado Ministério Alencar, o qual, segundo informações a mim transmitidas pelo irmão Carmésio, recebe e apoia a convivência entre casais homossexuais. E assim foi cumprida literalmente a segunda profecia. O pastor Walter, ao acabar de lavar as mãos, queixou-se de começar a sentir uma leve dor nos músculos dos braços, a qual começou lentamente se espalhando até tomar todo o corpo. Ele ficou em uma situação tão terrível que já não tinha mais forças para se mover sem a ajuda de alguém. Um dia, ao ser visitado pelo pastor João Henrique, da terceira profecia, pediu-lhe que acertasse os relógios um com o outro e fosse me procurar com atenção para a hora em que obtivesse a minha resposta, me perguntasse se eu o perdoaria pelo que fez comigo. Segundo seu próprio testemunho, na hora exata em que eu respondi, eu o perdoo em nome de Jesus, as dores cessaram, as forças voltaram na mesma hora ao seu corpo, ficando completamente curado, e é meu amigo até hoje. Quanto à terceira profecia, final da primavera de 1982, ainda na cidade de São José dos Campos, um certo dia fui procurado pelo irmão Carmésio, talvez nessa época o crente mais pobre da igreja, e então maestro do coral, o qual me entregou o seguinte recado: Valdecir, o Senhor mandou que te falasse que você lutou contra o diabo e venceu. Agora foi permitido ao diabo persegui-lo, tentá-lo e perturbá-lo até a sua queda. 2 dias depois, fui procurado pela irmã Vicelinda, a qual era casada com o irmão José Pinheiro Sobrinho, gerente de um grande banco e então candidato a deputado federal, e eram nessa época o casal mais rico da igreja, porém servos de Deus Altíssimo. Ao aproximar-se de mim, a irmã Vicelinda disse exatamente assim: Valdecir, o Senhor me mandou que te falasse que você lutou contra o diabo e venceu. Agora foi permitido ao diabo persegui-lo,
tentá-lo, perturbá-lo até a sua queda. Como as suas palavras foram exatamente as mesmas do irmão Carmésio, eu perguntei a ela se havia conversado com ele por aqueles dias, o que a irmã me garantiu que não, pois não moravam no mesmo bairro e dificilmente se encontravam fora da igreja. Fiquei deveras entristecido e meu semblante muito se abateu desse dia em diante. Do início do verão, final do ano de 1982, até o final da primavera de 1983, muito embora permanecesse fiel ao Senhor e procurando trabalhar para o seu reino, eu me sentia atormentado e uma tristeza sem fim invadiu o meu ser. Senti uma espécie de afastamento entre mim e os demais servos de Deus. Tudo o que eu fazia era reprovado pela direção da igreja, mesmo que eu tivesse a certeza de que Deus estava me aprovando. Um certo dia fui convocado para uma reunião fechada com os então presidente e vice-presidente da igreja, pastor Paulo dos Santos e pastor Aderval, aquele da primeira profecia, os quais me informaram que todas as minhas atitudes estavam sendo completamente reprovadas pelo ministério local e que eles mesmos, os pastores, não confiavam na minha pessoa e que o ministério tinha decidido me deixar completamente sem nenhuma atividade na igreja, a não ser que eu parasse de tomar atitude dizendo: o Senhor me mandou fazer assim. Eu respondi aos pastores que importava fazer a vontade de Deus e não a de homem algum, pois Deus sempre fora bem claro comigo e quando eu quisesse tomar qualquer atitude com referência à minha vida espiritual, eu sempre iria consultar a Deus. A minha afirmação irritou os pastores de tal maneira que começaram a me agredir violentamente com palavras dizendo: esse Deus que fala com você é o próprio diabo. Quando você pede alguma direção a Deus, o diabo é quem tem entrado na frente para te dirigir e enganar. Pois saiba, disse o pastor Paulo dos Santos, de hoje em diante, se você desejar permanecer em comunhão com a igreja, você está proibido de orar a Deus. Toda direção que você quiser, peça a mim, pois, batendo no peito, disse: eu sou o teu pastor. Mal o pastor Paulo acabou de vociferar, o pastor Aderval, quem juntamente com ele me acusava, foi tomado pelo Espírito de Deus, apontou o dedo em minha direção e veio a minha palavra do Senhor, dizendo em alta voz: meu servo, continua no propósito que puseste no teu coração. A semente que você está plantando crescerá e se transformará em uma grande plantação. Confia na minha palavra. Consulte somente a mim. E falando mais alto ainda disse: pois eu sou o teu pastor. O pastor Paulo dos Santos ficou tão assustado que, sem dar uma palavra, saiu da sala acompanhado por mim e pelo pastor Aderval. Foi ao encontro dos membros do ministério, aproximadamente 30, que aguardavam o desenrolar dos acontecimentos, e ainda na minha presença disse: irmãos, eu nunca mais na minha vida chamarei a atenção do irmão Valdeci, pois dentro dessa sala aconteceu uma coisa terrível. O Senhor, pela primeira vez em minha vida, acaba de me envergonhar, reprovando-me e aprovando a ele na minha presença. Todos fizeram silêncio, viraram as costas e se foram sem nada dizer, e até hoje, 25/9/1999, nunca mais tocaram no assunto. Porém, como a palavra de Deus é fiel e verdadeira, a pior parte ainda estava por vir. No final do verão, do início do ano de 1984, para minha grande tristeza, veio a minha palavra do Senhor dizendo: meu servo, você sairá da minha igreja,
ficará longe do meu povo por algum tempo, passará por muitas tribulações, será provado em todo tipo de provações e não voltará para minha casa até que eu te diga quando deverá voltar. Porém, durante esse tempo no qual você ficará fora, eu guardarei a tua vida e a tua saúde. Você será odiado por muitos, muitos desejarão a tua morte, mas ninguém te tocará em um fio de cabelo, pois eu te protegerei. Hoje te darei um sinal secreto que somente você entenderá e não deverás contar para ninguém, a fim de que ninguém venha a citá-lo até que eu use um vaso enviado por mim e se cumpra a minha palavra. Muitos de meus servos chegarão para ti e dirão: volta para o Senhor, mas isso será apenas bondade dos meus servos. Você só deverá voltar quando um servo ou serva te disser assim. Codificado. Aloha, Adagesh, só neste dia então deverás voltar para a minha casa. Esta é a minha palavra e nenhuma dessas coisas deixará de acontecer antes que voltes para mim. Demasiadamente triste, não saí da casa do Senhor. Vim transferido a serviço para a cidade de onde escrevo agora essas citações, a cidade de Anápolis, Goiás. E por estar ainda em comunhão, não obedeci à palavra do Senhor e trouxe a minha carta de mudança tentando apresentar-me na sede do Ministério de Anápolis. Antes, porém, que fizesse a minha apresentação, fui convidado pela irmã, hoje pastora Sueme, para uma reunião de oração em casa de sua mãe, irmã Yolanda, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E lá chegando, fui bem recebido como se usam fazer os santos, e vi que havia ali muitas irmãs e apenas 2 homens, quando o Senhor, que é sábio, e para não deixar dúvidas, usou o outro irmão presente, que apontando em minha direção, quando veio a mim novamente a palavra do Senhor, dizendo: servo, esqueceste do que te falei? Você está tentando se esconder de mim? Eu já te disse que nenhuma das coisas que eu te falei deixará de acontecer antes que volte para mim. Saia já da minha igreja. Esta é a minha vontade. Mas como eu te amo tanto, vou te pedir uma coisa. Se te for possível, cante sempre para mim. Mas meu coração entristecido não conseguia me deixar cantar, e a minha voz se cessou para Deus por quase 5 anos, cumprindo-se assim a primeira parte da terceira profecia. Os anos passavam e o Senhor nunca mais me dizia nada. Os colegas de trabalho que eram crentes, quando me ouviam contar o que o Senhor havia falado comigo, jamais acreditavam nas minhas palavras. A própria irmã Sueme, que presenciou na hora em que o Senhor em sua casa alertou-me para que eu obedecesse o que ele havia me ordenado, ainda em São Paulo, negava-se a acreditar no que tinha ouvido. A minha vida tornou-se um mar de lama. Fiquei desacreditado por todos que me cercavam. As únicas pessoas em Anápolis que me ajudaram em oração até o fim foram a irmã Sueme, juntamente com sua mãe, irmã Yolanda. Os demais crentes só faziam me discriminar e criticar, o que na verdade era a única coisa que eu verdadeiramente merecia mesmo. Todos os meus filhos deixaram de ir para a igreja. A esposa, embora uma mulher fiel, sincera e boa mãe, também já havia se desviado da igreja há algum tempo, e quando me via dizer que eu pretendia um dia voltar para os caminhos do Senhor, me dizia que ela jamais voltaria, e se eu um dia voltasse a ser crente,
ela iria me perseguir tanto que eu jamais conseguiria permanecer na igreja.